jornalismo esportivo sempre foi a primeira opção. Eu sempre gostei muito de esportes e quando comecei, isso tem mais de 25 anos, nessa área, foi bem mais difícil assim, para ser aceita pelo fato de ser mulher, né? Porque na época em que eu comecei, a maioria dos colegas era homem. Então, na verdade, só tinha mais uma pessoa, mais uma mulher fazendo esportes, que era a Cláudia Prozini, que também é colega minha aqui na Globo, e eu entrei também nesse grupo super seleto de mulheres que trabalhavam com futebol, que em Pernambuco éramos só eu e ela, quando eu comecei. Depois foram aparecendo outras meninas. É uma área de atuação como qualquer outra, basta a gente conhecer do que está fazendo, gostar, né? E quando a gente gosta do que faz, quando a gente conhece o que faz, não há nenhuma limitação pelo fato de ser mulher para que a gente desenvolva um bom trabalho. A gente não tem nenhuma dificuldade extra. A não ser essa aceitação no início que foi difícil, mas com relação a desenvolver o trabalho na área esportiva, nenhuma. É isso que eu falo, entender do que está falando, conhecer bem o tema e a gente desenvolve um trabalho bom, independentemente de ser mulher ou homem. O interesse por esportes vem da minha família. Não tenho nenhum atleta na família, muito pelo contrário, mas todos muito apaixonados por esportes. Então, assim, por assistir esporte na televisão. Por incrível que pareça, na minha família também não tem ninguém que ia para campo de futebol. Eu nunca fui a campo de futebol antes de começar a trabalhar com futebol, nunca tinha pisado num campo, nunca tinha entrado num estádio, mas via muito pela TV. Meus tios e minhas tias gostavam muito de parar na frente da TV quando tinha competição de vôlei, de basquete, Olimpíada, futebol. E por influência deles eu também comecei a me interessar e eu ficava assistindo e vendo ali os repórteres dentro da quadra, dentro do campo, e imaginando, poxa, mas que privilégio, eu estou aqui vendo pela televisão e eles estão lá dentro, eles estão vendo tudo de perto, eles estão tendo contato com os atletas, eles estão entrevistando, eles estão vivendo aquele momento, enquanto eu estou aqui apenas assistindo pela TV. E isso me despertou assim, a vontade de também fazer parte daquilo. E preconceito dentro do trabalho, não. Eu achei a dificuldade para ingressar na área, porque achavam que, pelo fato de ser mulher, de não ter o costume de estar dentro do campo, que eu não iria me sair bem. Inclusive, houve uma ocasião em que eu tentei numa rádio fazer cobertura de futebol e aí o chefe naquela ocasião me falou, mas você vai entrar no vestiário, você vai entrevistar os jogadores nus? Porque quando eu comecei não era uma coisa tão profissional assim na cobertura jornalística. Então não tinha sala de imprensa, não tinha coletiva. Quando terminava o jogo, os repórteres todos iam para dentro do vestiário. Os jogadores estavam tomando banho, se enxugando, trocando de roupa e eles estavam sendo entrevistados ali, daquela maneira. E a gente entrava nessa circunstância. Claro que a gente não ia... a gente falou, eu, Cláudia, que fomos as pioneiras, a gente não entrava no vestiário e ia entrevistar o jogador tomando banho, trocando de roupa. Não, a gente ficava num cantinho, literalmente virada para a parede. O cinegrafista que estava com a gente ia lá, chamava o dito cujo, ele se enrolava numa toalha, ele colocava uma roupa e ele vinha para a gente entrevistar, mas a gente estava lá dentro, a gente estava naquele ambiente e tinha que ser assim ou não fazia. Então havia essa dificuldade e por conta disso, essa pessoa, esse chefe, disse, mas você não vai entrar no vestiário, então como é que você vai fazer essa cobertura? Enfim, eu disse, entro, claro que eu entro.
mas mesmo assim não fui aprovada para essa função. Fui para o jornalismo, mas na televisão sim eu consegui a primeira oportunidade. Sim, no dia a dia, nos treinos, nas coberturas que eu fazia, eu nunca tive nenhuma restrição por ser mulher. A receptividade sempre foi muito boa, da parte dos atletas, dos treinadores, das pessoas responsáveis, dirigentes, sempre me trataram com bastante respeito, né? Inclusive da torcida. De uns tempos para cá tem ficado pior, assim, a gente tem tido mais dificuldade no campo com relação aos torcedores, que assim, não são mais tão respeitosos quanto eram antigamente. Mas alguma coisa assim com relação a preconceito, não lembro de ter tido isso. Me lembro de quando estagiária fui entrevistar um treinador do Náutico e ele fez alguma, não foi nem uma gracinha assim, mas ironicamente me fez um comentário maldoso porque eu não estava sabendo do que eu estava perguntando. E ele tinha razão. Eu estava começando, tinha sido a minha primeira reportagem, eu não conhecia o time, eu não sabia exatamente da formação que ele vinha utilizando no time. Eu fiz uma pergunta que não cabia, mas ele não foi nem um pouco delicado na resposta. Mas eu só lembro dessa ocasião. Em nenhuma outra ocasião não lembro de nenhum tipo de preconceito por estar fazendo aquele trabalho ali. Sim, teve uma vez que eu entrei num vestiário e um dos jogadores se indignou porque eu estava lá dentro. Eu era mulher e eles estavam lá trocando de roupa. Embora, como eu tinha dito, eu nunca fiquei de frente, né? Eu sempre entrei de costas e permanecia de costas, mas apenas a minha presença ali incomodou, mas eu não tinha como fazer o trabalho se eu não estivesse lá dentro. Infelizmente ainda tem realmente essa diferença, assim, as modalidades, as equipes masculinas têm muito mais cobertura do que as equipes femininas. As modalidades masculinas têm muito mais visibilidade, têm muito mais apoio, têm muito mais incentivo financeiro do que as femininas, né? A gente vê aí o exemplo do nosso futebol, que as atletas de futebol, assim, em sua maioria, não conseguem ganhar o que ganha um atleta do futebol masculino. Então, e isso também muito por conta de que não tem tanto espaço quanto as modalidades masculinas têm. As modalidades masculinas, as equipes masculinas nas diversas modalidades têm. Então, por conta desse pouco incentivo, e pouca visibilidade, realmente o desenvolvimento das modalidades das equipes femininas é mais difícil, né? O crescimento.